Show de bola, galera. Vamos aqui para mais uma análise de texto. Desculpa aqui o quadro meio torto, mas eu tô viajando, tô tentando improvisar, mas não deixar vocês sem material. Vamos para o segundo texto aqui do nosso e-book, fazer análise desse texto, que é Copacabana está sumindo. Esse texto serve tanto para homem quanto para mulher também. Eu coloquei aqui Karen, mas foi só para tomar esse personagem como parâmetro inicial. Então o texto aqui ela começa, você conhece Copacabana, praia? Pois é, o mar tá tomando tudo. Li outro dia sobre a maré, sobre o avanço da maré, mudanças climáticas, essas coisas. E olha só, escuta isso. Enquanto o mar avança, engole areia, ninguém faz nada. Então esse texto, ele é para ser uma surpresa atrás da outra. Eu fiz esse texto... Quando eu pensei em ferramentas de atuação, eu pensei em fazer uma surpresa atrás da outra. Então, e a primeira leitura, a primeira impressão que você tem quando você está lendo o texto é importantíssima. Porque quando você está lendo o texto à primeira vista, você está tendo ideia que o texto vai para um lado e às vezes o texto vai para o outro. E é justamente isso que acontece aqui. Primeiro de tudo que aqui parece mais que ela está preocupada com Copacabana. Então a gente pode enganar aqui quem está escutando no início, como se ela realmente estivesse contestando a falta de cuidado que existe com a natureza e como isso está fazendo com que Copacabana suma. Depois a gente começa a perceber no segundo parágrafo que, ela não é sobre Copacabana, agora é sobre ela, porque ela começa a falar que às vezes eu penso que tem uma força lá em cima que não quer que eu aproveite Copacabana de verdade, sabe? Parece que estão fazendo tudo para acabar com ela rápido, na surdina, desse jeito. Não, desse jeito nunca vou ver o calçadão com calma, nunca vou tomar água de coco sentada na praia. Então aqui eu tenho duas coisas que eu tenho que trabalhar especificamente nesse trecho. Existe uma mudança, a mudança é o quê? Ela está deixando de... tá largando o papel que a gente tinha no primeiro parágrafo de uma preocupação com a natureza e está começando a mostrar que na verdade não é tão sobre a natureza, a preocupação é mais com ela. Mas aqui tem muitas imagens e essas imagens têm que estar muito atreladas às sensações. Então você tem que trazer aqui, ou eu traria aqui, muitas sensações de estar tomando uma água de coco na praia de Copacabana, com aquele sol quente, né, aquele cheiro de mar, aquele colorido, pessoas passeando para um lado e para o outro, paisagem bonita, muitas imagens eu traria, né? Passear em Copacabana parece que tem até uma musiquinha assim de Tom Jobim e Vinícius de Moraes no fundo, sabe? Parece que está sempre tocando uma bossa nova quando você está passeando em Copacabana. Então eu traria essa sensação aqui. Biscoito Globo, aquela assim, aquele senhorzinho que passa vendendo mate gelado. Nossa, quem já tomou mate gelado na praia de Copacabana sabe o que esse texto está falando. Mas aí ela do nada fala, você sabia que meu aniversário tá chegando, né? E aí eu trago mais... Por que ela tá falando isso nesse momento? Será que ela quer que a pessoa que ela está conversando pague uma viagem para ela, para Copacabana? O que será que está acontecendo aqui? E ela fala, esse aniversário é daqueles importantes, sabe? Um divisor de águas. E quando ele chegar, eu não posso mais estar aqui. Então aqui eu trago mais uma virada que eu falei de uma preocupação com o meio ambiente. No segundo parágrafo eu falo que talvez não seja tão com o meio ambiente assim, estou mais preocupado comigo. E no quarto, eu já estou falando... No quarto não, no terceiro, né? No terceiro eu já estou falando que é meu aniversário. Então aqui parece que o texto vai de uma preocupação maior e vai se tornando uma coisa muito mais individualista. Você vê que se eu falo o primeiro parágrafo já entregando que isso é uma questão individualista, eu mato o texto. O primeiro parágrafo tem que estar totalmente desconectado com a preocupação individualista dela de não conhecer Copacabana. Isso é uma coisa como se ela estivesse preocupada com o meio ambiente, com Copacabana.
E aí ela abre o que realmente está acontecendo aqui. A questão é que ela não conhece Copacabana, é o aniversário dela e ela quer ir para Copacabana, conhecer Copacabana e não vai trabalhar. E aí no final ela lança a frase, e aí eu vou pedir 6 semanas. Esse texto a gente tem que pensar primeiro, como eu sempre trago nos outros, para quem ela está falando isso? Ela está falando para o chefe dela? Se for pro chefe dela, essa frase, inclusive, no final pode ser mudada para: e aí eu vou querer 6 semanas de férias. Porque aí é como se ela estivesse falando pro chefe dela. Só que ela começa com um assunto totalmente contrário, né? Falando: ei, menino, tu viu o que tá acontecendo com Copacabana? Copacabana tá sumindo, cara. Eu vi na matéria que a água tá tomando a areia inteira por causa dessas mudanças climáticas e ninguém tá fazendo absolutamente nada. Você acredita nisso? Então, ela pode estar falando pro marido dela, com o interesse que de repente ele pague essa viagem, ou que ele ajude ela nessa viagem, ou pode estar falando para um colega de trabalho, dizendo que ela vai chegar pro chefe dela e vai pedir 6 semanas. Cada uma dessas pessoas vai mudar totalmente a temperatura e o teor do texto. Porque se ela está falando com o chefe, ela está indo pelas beiradas para poder chegar no ponto final de pedir as 6 semanas. Se ela está falando com o marido, ela está tentando seduzir ele, convencê-lo de ou ir com ela ou de pagar para ela. Se ela está falando com uma colega, tem que ter um pouco de indignação, porque é aquela coisa que está falando assim: não, e eu vou chegar lá, eu não vou estar aqui dentro desse escritório, eu não vou estar aqui trancada enquanto Copacabana afunda, então eu vou chegar lá na cara de pau e vou pedir 6 semanas e acabou. Né? Quando a gente está falando com um colega de trabalho, a gente vira o revolucionário. Então veja como é importante você trazer aqui o quem está do outro lado escutando o texto e como isso modifica o texto. Mas o mais importante é que você, nesse segundo parágrafo, traga bastante imagens de Copacabana. No último, aqui traga imagens do que seria Copacabana sumindo. Eu acho que isso vai também trazer uma coisa muito importante. E que no início do texto você traga como se fosse um assunto mais abrangente que ela está falando, e cada vez isso se torna um assunto mais individualista e mais egoísta do personagem. E sempre que definir uma pessoa que esteja do outro lado, trabalhe um objetivo, né? O que é que ela quer dessa outra pessoa, né? Pode ser uma amiga de trabalho, pode ser que ela queira que essa amiga de trabalho substitua ela, pode ser que ela queira que a amiga de trabalho interceda por ela, pode, enfim, quanto mais profundo for o motivo, mais importante vai ser o texto. O que eu evitaria sobre qualquer hipótese: não tente fazer comédia. Se esse texto ficar engraçado, vai ser porque você está levando ele absolutamente a sério. Não vai ser porque você está tentando fazer engraçado. Quanto mais a sério, quanto mais profunda for essa questão, quanto mais sério para ela, quanto mais vida ou morte for essa questão para ela, mais o texto tem uma chance de ficar engraçado. Pode ser que não fique, mas tem uma chance maior disso. Então, se ela está indignada com Copacabana sumir, ela está indignada mesmo, que ela não pode perder esse aniversário dela sem conhecer Copacabana, ainda mais agora que Copacabana está sumindo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Nesse texto, para ser uma linguagem mais informal, pode ter muitos cacos aqui, né? Se ela fala que às vezes eu acho que tem que ser uma decepção profunda. Não decepção, eu não gosto de trabalhar com sensações, mas aqui, porque eu vejo que a intenção aqui nesse segundo parágrafo é trazer para... Às vezes eu acho que tem uma força lá em cima que não quer que eu conheça Copacabana. Se você for para esse lugar, você vai ficar muito falso nesse texto. Aqui tem que ser um lugar profundo de fé. Tem que ser uma coisa bem... Cara, às vezes eu penso que tem alguma força lá em cima que não quer que eu conheça Copacabana. Eu não sei o que foi que eu fiz. Eu devo ter... Ou eu fui uma pessoa terrível na minha vida passada,
ou eu fiz algo muito errado para que o universo ou Deus não queira que eu conheça Copacabana, né? Que eu não tomei água de coco gelada, que eu não caminho naquele calçadão com aquelas pessoas maravilhosas caminhando, gente sarada correndo, gringo falando, pessoal jogando altinho, vendo aquele biscoito Globo, gritando, biscoito Globo, olha o mate. Nossa, tô doido pra passar por isso. Pode botar caco aqui, pode ser criativo, né? O que você não pode é não fazer o texto. Uma vez eu fui falar pra pessoa ser criativa, o que aconteceu? Ela não decorou o texto e falou tudo menos o texto. O que eu tô dizendo é que você pode adicionar, não tô dizendo que você não pode decorar o texto porque vai ficar horrível. Aí você não é ator, você tá inventando da sua cabeça e tá botando. O que eu tô dizendo aqui, por exemplo, se eu tô aqui e venho como uma espécie de criação, já dá um vídeo da Carminha depois que eu vou fazer isso, que eu vou falar sobre isso, mas, né, você tá lá pensando, tomando aquela água de coco gelada, como se tivesse aquele fundo, tocando sempre uma bossa nova, e de repente passa aquele homem gritando, olha o mate, ai meu Deus, que sonho, que delícia, né? Aqui eu acrescentei o texto. O texto fala que a pessoa, os vendedores gritando biscoito Globo, com aquele seuzinho passando com mate gelado. Então eu estou acrescentando, não estou não decorando o texto e inventando, tá? Mas mesmo nessa parte que parece ser mais cômica, tem que ser muito séria para ela. Se você fizer o cômico, você vai se dar muito mal aqui. O tom muda totalmente quando ela fala, você sabe que o meu aniversário está chegando. E esse aniversário é daqueles importantes. Divisor de água, é tipo fazer os 40 anos de idade, entendeu? Menopausa. E quando ele chegar, eu não vou passar minha menopausa aqui nesse escritório. Você vê que não é que eu não falei do escritório, inventei. Eu só disse que eu acrescentei que não ia passar minha menopausa aqui nesse escritório. Mas eu não deixei de falar o texto. Então não deixem de falar o texto. Beleza, gente? Aí tendo essa virada, no final de tudo ela fala, eu vou pedir 6 semanas. Ou seja, ela revela algo que tem que estar totalmente diferente lá do início do texto. Eu acho que já ficou claro, eu fui até meio retórico aqui, mas é para realmente tentar guiar a sua leitura por aqui, e vou repetir mais uma vez, não tente ser cômico, entenda que cada personagem, por mais fútil, por mais besteirol que pareça a situação que ele está falando para aquele personagem, não é besteirol, é sério e é profundo. Divirta-se, pratique, grave e seja muito feliz, porque isso é uma grande parte da nossa profissão, é se divertir com isso que a gente faz.